Olá, pessoal! Deixa eu colocar aqui a tela maior. Está no ar o canal Segredos do Mundo. Ele está aqui novamente, o Francisco Ferraz, né, pela segunda vez, um grande prazer. O assunto aqui hoje é os laços de família sob a ótica do espiritismo. Vai ser um assunto muito interessante. Tudo bem, Francisco? Boa noite, meu irmão Eduardo, tudo bem? Boa noite aos internautas, né, que nos acompanham. É uma honra muito grande sempre poder atender aí nosso pedido aí de participação. Para nós é muito bom. Estamos à disposição. Disposição. Gente, só para relembrar, antes do Francisco começar o assunto, Francisco, gostaria que você falasse de novo como que é essas palestras que você faz e como que chama o órgão que representa talvez o Centro Espírita no Brasil, que você participa? Eu sou espírita já há mais de 35 anos, né? E atualmente moro em Curitiba e eu frequento a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. Né? Sim. Faço palestras, grupos de estudo. Tive a oportunidade de dirigir por 4 anos a Federação Espírita do Paraná, que é a federação a maior do mundo, né? Uma federação muito grande, né? Sim. A época que eu dirigia a federação, ela tinha 300 funcionários registrados, para você ter uma ideia. Muito grande. Olha, grande, né? E agora, no momento, eu sou conselheiro, membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Né? E também atuo na parte de coordenação jurídica do Conselho Federativo Nacional, que é um conselho que reúne as 27 federações espíritas do país. Né? E também faço palestras, tem várias palestras no YouTube. E a partir de 2014 comecei a escrever alguns livros e lancei agora o 7º livro. Você tinha comentado. Em 2 de maio, lá em Salvador, na Mansão do Caminho, né? Publicado pela Editora Leal, que é da Mansão do Caminho, obra de Waldo Pereira Franco. Tivemos a oportunidade de lançar, então, o nosso 7º livro lá, chamado Em Torno do Cristo, né? A gente tem sobre o cristianismo primitivo, né? Século I, II, III, IV, depois de Cristo. Profissionalmente sou advogado, militante, nunca vou me aposentar. Eu estou aposentado, mas nunca vou parar, né? Não dá para parar. Não dá, né? Pela humanidade, como uma missão, né? Para a humanidade, né? E os meus livros, os direitos autorais são todos doados, né, para instituições de caridade, no caso lá da Bahia, para a Mansão do Caminho. Tem 2 livros publicados pela editora IBM, de Santo André, em São Paulo, que é doado os direitos por Lara Amélia Rodrigues. Então, eu não vivo disso, né? Vivo da minha profissão. Sim. Santo André é a terceira cidade vizinha aqui, nossa. Isso. De carro dá uns 40 minutos. Eu sou aqui de Ribeirão Pires. De onde você é? Ribeirão Pires. Está perto, Santo André está perto. Tá certo. E ali em Santo André tem a editora Bezerra de Menezes, né? Eu tenho 2 obras, uma chamada Nos Tempos de Paulo, que retrata a 2ª e 3ª viagem de Paulo de Tarso, os personagens que se envolveram com ele, e a outra chamada Testemunho pelo Cristo, que é a história de Inácio de Antioquia, que depois de Paulo pegou a bandeira do cristianismo primitivo e levou para frente. É interessante, muita coisa aí do Evangelho. Olha, é muito interessante mesmo, né? Legal. Muito bem. Bom, Francisco, então nós vamos falar sobre os laços de família sob a ótica do espiritismo, né? Sim. Sim, Veja bem, o que eu começaria, né? Eu começaria com uma situação muito desagradável que aconteceu aí em São Paulo. Esse crime horrível aí desse rapaz de 16 anos que matou os pais, né? Segundo o noticiário, ele era filho adotivo. Filho é filho, seja adotivo ou seja biológico, é filho. Né?
Mas essas coisas chamam a atenção da gente, né? Causam uma comoção muito grande. E, de fato, reflete uma situação delicada, grave. A gente, sob a ótica do espiritismo, a gente tem vivido ultimamente na Terra momentos decisivos. Sim. Temos o espiritismo é codificado por Allan Kardec, que é um professor francês. Né? Utilizou-se de um pseudônimo, é o professor Hippolyte Léon Denis Rivail. Foi membro da Academia de Ciências da França, ele modificou toda a estrutura do ensino francês, ele era um homem extraordinariamente premiado, né? Sim. E aos 50 anos ele tem contato com os fenômenos chamados espiritualistas da época. Né? E de 50 anos a 54, 4 anos, ele passou pesquisando esses fenômenos e lançou o primeiro livro, que seria o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris. É um livro composto de 4 partes, né? Essas 4 partes, depois, ele vai desdobrar em 4 livros seguintes, né? Que é interessante. O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, né? Lançado em 1862. Daí ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, segundo a ótica, a visão do Espiritismo. Né? Lançado em 1864. Ele lançou uma obra chamada Justiça Divina, sob a ótica espírita, que, na verdade, na capa tem o título, O Céu e o Inferno. Lançou em 1865. E lançou a última obra, da chamada Codificação Espírita, um Pentateuco, são 5 livros, que é a Gênese, né? Gênese significa criação, em 1868. Depois ele acaba falecendo, para nós espíritas chamamos de desencarnou, né? Em 1869, um aneurisma, né? Repentino. Sim. Mas deixou um legado extraordinário. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós somos mais de 5 milhões de espíritas e aproximadamente 20 milhões de simpatizantes. Simpatizantes, sim. Então, o Livro dos Espíritos é a obra básica. Né? E dentre essas, como eu disse, ele é feito em 4 partes. A primeira parte, que trata de Deus, que é a questão primeira, né? Que é Deus, né? Quem? Que é? Inteligência primeira, criadora de... Inteligência suprema do universo, causa primeira, criador de todas as coisas. Né? Então, a primeira parte vai tratar de Deus, dos elementos gerais do universo, né? Da criação. A segunda parte é que está a revelação espírita. Que a revelação significa trazer informações que não existiam na Terra. Que vem do latim, né? Revelare, tirar o véu do que está oculto. Então, a revelação espírita propriamente dita, como é um livro que tem 1019 perguntas, ela está na questão 76 até a questão 614. 538 perguntas da obra, a obra é perguntas e respostas. 538 perguntas da obra, portanto, mais de 50% é revelação pura. Quando chegou o livro, não se cogitava das informações que ali estão na Terra. Aí a terceira parte, ela vai tratar das leis morais da vida, que nós vamos enfocar mais propriamente aqui na nossa temática hoje. São 10 leis, né? Lei de adoração, vou falar algumas aqui, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de liberdade, né? Lei do progresso, e lei de sociedade, que nós vamos conversar, lei de igualdade, e lei de justiça, amor e caridade. E a quarta parte, que trata das esperanças e consolações terrestres, aquilo que você pode colher já aqui na Terra, e esperanças e consolações futuras para depois da morte, que é um processo natural que ninguém escapa. Né? Ninguém escapa, né? Então, é um conjunto, é um compêndio de informações que não tem nenhuma intenção de fazer proselitismo de crença, nem condenar crença alguma. O espiritismo não condena nada. Não condena. Ele traz informações e a pessoa, tendo acesso a elas, ela vai raciocinar se aquilo é lógico
para ela ou não, se fere os seus sentidos ou não, se ali tem respostas que ela ansiava, porque a gente está sempre buscando por respostas, ou não. Então, o Espiritismo é isso, é essa doutrina que tem esses 3 aspectos, esses 5 livros, baseado em 3 aspectos básicos, né? 3 pilastras, né? É uma ciência de observação, é uma ciência nova, como disse o codificador Allan Kardec, é uma filosofia, que é uma filosofia que altera o comportamento das pessoas, né? Mexe com o comportamento. E é religião, não com o sentido de aparato exterior, nada. É uma religião que liga a criatura direto com o Criador, é o religare, né? Ligar direto com Deus. Né? E desses 3 aspectos, para a gente entrar no tema, ela se baseia em 5 grandes princípios. Primeiro, a existência de Deus, inegável. Né? Segundo princípio, claro que isso é desdobrado depois nas perguntas. O segundo princípio, que é a imortalidade da alma, né? Ou seja, a vida é uma só, mas os corpos materiais são vários, são sucessivos. De maneira que nós somos imortais, nós não vamos desaparecer. Nós vamos. E aí o terceiro princípio, que é a pluralidade das existências, portanto, a reencarnação, né? Desde os hindus, lá da roda da vida de Buda, há 12 mil anos antes de Cristo, veio para cá, várias civilizações. Até porque hoje 70% da população da Terra é reencarnacionista. E daí o 4º princípio, a pluralidade dos mundos habitados, significando dizer... Mas também tem esse fato que os reencarnados podem ser também de capelinos mesmo? Não, esse é outro assunto, acho que nós falamos na vez passada. Tem. Tem. Às vezes vem de outros mundos para purgar, se não acompanhar o progresso daquele mundo, por alguma razão moral. Eles vão para mundos mais inferiores, como a Terra era primitiva, recebeu o aporte desses capelinos, que tinham avanços de conhecimento impressionantes, né? Por exemplo, eu sempre falo que até hoje não se descobriu o segredo das pirâmides, né? Eles eram avançados, né? Avançados do ponto de vista do conhecimento, mas moralmente ainda tinham deficiência. Né? Sim. Então, a pluralidade dos mundos habitados, significando que a gente não é o único no universo, né? Isso hoje já é uma coisa que já está superada. É uma realidade. As pessoas acho que tem que pensar um pouco alto nisso, né? Que nós não estamos sozinhos, né? E aquele telescópio lá, o James Webb, se eu não me engano, ele achou mais de 200 mil galáxias, né? Olha... Não, ao contrário, acho que você está confundindo com... Não, na verdade tem uma... Na verdade, já catalogou, ontem, inclusive, eu assisti. Só se eu, né? Eu vi gente falando isso, né? Por isso que... Mas veja bem, ontem eu estava assistindo até um programa com aquele japonês, eu não sei como é que é, Kaku, sobre o nome dele, ele é da NASA, cientista. Né? Isso. Já vi ele. Ele deu a cifra que o James Webb já catalogou 3 trilhões de galáxias. Então era isso. Então eu vi uma pessoa falando isso. Não, mas na verdade pode ser o que eu falei, acho que... E a nossa galáxia... No momento, né? Mas é claro que deve ser essa quantidade mesmo. Né? Sim. Então, ela deve ter confundido com 200 bilhões de planetas em torno da galáxia, coisa assim. Mas é uma coisa impressionante, né? Então, a gente vai pela história, os professores do grande filósofo Sócrates eram 2 famosos, um chamava-se Anaxágoras e o outro chamava-se Anaximandro. Eles ensinavam sobre os mundos habitados e a cultura dos mundos habitados, isso em 698 a.C., está na Terra. Nossa, antes de Cristo. E aí o último princípio, que é a comunicabilidade entre os espíritos, ou seja, os que estão na matéria, como nós aqui, né? Enquanto o espírito está na matéria, o espiritismo chama de alma. Né? Fora do corpo, espírito. Né? Espírito, né? Então... E os espíritos que estão no chamado mundo espiritual, na pátria espiritual. Né? E que comparecem, não só
espiritismo, nas mesas mediúnicas, mas nas religiões afro-brasileiras, aí, Umbanda, Candomblé, essas coisas. E, aliás, é o seguinte, o movimento de renovação carismática da Igreja Católica Romana já faz trabalhos de mediunidade. Né? Pouca gente sabe disso. Faz, é bom saber disso. Reservados, né? Reservados, mas já faz isso. Reservados? Nossa. Reservado entre mas não é aberto ao público, né? E já aplica o passe, que é uma transmissão de energias que o espiritismo faz, outros chamam de reiki por aí, mas reiki, isso. A renovação carismática católica romana já aplica passe, já faz sessões médicas privativas entre eles, né? Até porque, veja bem, é um paradoxo que às vezes a gente não pensa, né? O que é um dogma? Um dogma, segundo o dicionário, sem crítica, é uma interpretação humana sobre as coisas divinas, colocadas como verdade. Né? Mas parte da interpretação dos homens. Uma outra definição é uma interpretação humana sobre a divindade, colocada como palavra de Deus, não se discute, embora nunca ninguém tenha visto Deus falando. Né? Isso parte do homem, da criatura. Então, o dogma é uma criação, a gente respeita, humana. Por exemplo, dogma do paraíso é um dogma. Né? É um dogma. Inferno é outro dogma. Né? Adão e Eva são dogmas da igreja. Né? São. Enfim, então, essa construção dogmática a gente respeita, até porque a minha iniciação foi católica. Né? Eu não tenho nada para reclamar, me ajudou muito na fase da minha vida. A gente é normal, a gente que foi batizado pela católica, né? Nós que temos essa coisa da espírita, acho que é normal. Né? Pois é, mas e falando do dogma, por que eu puxei esse assunto? Porque tem pessoas que dizem, não, os espíritos não existem, não falam, os mortos não falam, etc. Então é um paradoxo, né? Você vai lá no Deuteronômio, que é um dos livros de Moisés, né? São 5, chamado Pentateuco Mosaico, ou a Torá. Né? São 5 livros. Gênesis, Levítico, que é um livro de leis, Deuteronômio, leis e costumes do povo, Números é o nome do livro, que trata das datas festivas da nação israelita, e Êxodos, que trata especificamente do êxodo do povo do Egito. E esses 5 livros, chamados Torá, fazem parte de um conjunto de 76 livros da tradição israelita, que chama-se Talmud, ou Taná. Né? Então, dentro do Talmud está a Torá de Moisés. E lá Moisés vai falar, né, no Deuteronômio, né, que ele proibiu a evocação dos mortos. Ora, se ele proibiu, porque é possível. Ele vai proibir o que não precisa. A gente tem que pensar. É porque os mortos continuam vivos, né? Não como nós, mas... E nós temos para cá... Fora da matéria, né? Essa diferença, né? Sim. Quanta gente, às vezes... Aqui na Terra, a gente só fica no esquecimento aqui na Terra depois que reencarna, né? Tem aquela coisa cabalística, não sei, porque não sei se isso. Tem gente que às vezes fala que talvez aquela pessoa lembra em outras reencarnações, mas aí já é outro assunto. Não sei se a gente outro assunto. Né? Exato, outro assunto. Mas é comum, né, as pessoas às vezes verem o avô que faleceu, a avó que faleceu, o pai, a mãe, um irmão, alguma coisa. É comum, né? Às vezes aparece para a gente, significando dizer que a vida ela continua, né? Nós somos imortais. Mas nós propusemos aqui a falar sobre os laços de família, sobre a ótica espírita. Então, mas essa introdução vai servir, né? Porque a lei de Deus, ela é equânime. Significa o quê? Ela é para todos. Para todos. Claro, somos filhos dele. Né? E quando a gente fala em lei de Deus, são as leis estabelecidas no universo, né?
Sejam leis morais, sejam leis físicas, né? Por exemplo, a física tem leis, né? Você vai estudar física, tem leis, né? Uma lei comum que muita gente fala, lei da gravidade, é uma lei que está no espaço, né? Que prende todos os corpos no nosso planeta na imensidão do espaço. Imagine a força dessa lei, né? De atração. Então, todos nós estamos submetidos à engrenagem das leis divinas, né? Independente de raça, credo, crença, cor, seja o que for. Mas a realidade é que nós tivemos um começo, né? Porque senão a gente seria Deus, porque eterno só é Deus. Significa o quê? O eterno não tem Deus nem terá fim. Nós somos eternos no sentido de não ter fim, imortais, mas tivemos um começo, né? Partindo das primeiras manifestações materiais da vida, há um princípio espiritual, que é o que Deus cria, e é um princípio material que Deus cria. Deus não nos cria pronto como está aqui hoje, não. Uhum. Porque senão os seres mais diferentes da criação não teriam função progressiva, né? Seria apenas para deleite nosso, né? O princípio, a trindade espírita, porque a trindade católica é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trindade espírita é outra, né? É Deus, o Criador, Espírito, que ele criou, e matéria, que ele criou. Matéria. Então, a gente é criado com um princípio. Significando dizer que o princípio ele é ligado ao princípio material e ele faz com que a matéria também evolua. E ele, para e passo, vai evoluindo. Não vou nem falar muita coisa para não complicar aqui. Mas vamos dar um exemplo bem simples. O que a ciência acadêmica fala, né? A vida começou na Terra submersa nas primeiras unidades celulares, com protozoários, né? E houve uma multiplicação, depois ganhou a superfície, né? E foi um progresso sem fim. Até chegar para os espíritos originários dos mundos, que não estamos falando de Capela, que era do outro mundo, veio para cá, é diferente. Então, até chegar o momento em que o princípio espiritual agindo na matéria, ele começa, isso bilhões de anos, a ter raciocínio sequencial, organizado. Sim. Aí ele precisa de um corpo que responda a isso. Aí que surge o primata, né? Para isso, tá? Isso, primata. Eles chegaram no momento onde tudo aqui ainda era pré-história, né? Não tinha essa... A gente tem modernidade até demais, né, o Francisco? Né? Tudo, né? E a partir... Um chuveiro quente, né? Naquela época, olha... E a partir disso é uma longa caminhada, né? Para atingirmos o projeto divino. É o seguinte: nós um dia seremos anjos. Saímos do início e vamos à angelitude, próximo a Deus, e não existe inércia no universo, não existe acaso, e não existe a palavra nada no universo, não existe. Então, nós, quando atingirmos a perfeição relativa ao lado do Criador, nós vamos estar trabalhando para ele nessa imensidão aí de 13 milhões de galáxias, né? Trilhões de galáxias. Então, vai ter serviço para todo mundo. Quem tem um pensamento assim místico, cabalístico, é o mesmo pensamento. Fala que vai evoluir o espírito até chegar num estágio assim alto, né? Para ser importante para a humanidade, né? É porque o que eu achei interessante, como o Renato estava aqui também é espírita, né? Que através dos mentores, a Terra mesmo é um planeta expiatório. É isso? Ela está na condição de expiação e provas. Vai passar para a regeneração. Para regeneração. Isso. Muito legal, legal. É isso aí.
E estamos nesse momento decisivo, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. É como se a gente tivesse que limpar um poço, bem simples, limpar um poço, deixar ele bem limpinho para a água ficar limpa. Então, o que você vai fazer? Você vai revirar toda a lama do fundo para ela subir, né? Para você filtrar aquilo tudo, né? Então, a Terra está nesse estágio hoje, né? Há muita violência, muita maldade. Maldade, ganância, né? Então, é um momento assim de ataque à família, né? Aos legados religiosos, né? Enfim, é o revirar do lodo para que haja uma purificação. Ou seja, os que tiverem condições ficarão na terra. E Jesus fala no Evangelho, né, os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ele não fala em céu, paraíso, inferno. Ele fala assim, ó, os brandos e pacíficos herdarão a terra. E os que não puderem acompanhar vão ser igual os capelinos lá, né? Vão para o mundo mais primitivo lá, mas vão lá ensinar os que estão no começo. Vão ter saudades do seu mundo, porque não puderam acompanhar moralmente. Não tinham a túnica nupcial, como disse Jesus. Não passaram pela porta estreita, como disse Jesus. Né? Então, essas coisas são muito interessantes. Então, Eduardo, nós estamos aqui num momento muito delicado da Terra, onde a família em si, que é um projeto de progresso, né? Quando, desde o primata, ele vai por necessidades instintivas, né? O homem procura a mulher, a companheira, e vão nascendo os filhos, vão fazendo a prole, né? Ele vai tendo a necessidade de proteger, isso é uma coisa que vai sendo instintiva, né? Vai progredindo. Então, ele vai atrás das cavernas para se proteger, né? Fazer seu núcleo familiar ali. Depois ele sai das cavernas, percebeu que só tinha uma entrada e uma saída, se viesse o bicho lá, ia devorar eles, né? Então ele vai para as palafitas, casa na beira dos rios, né? Aí ele teve a inteligência de vai desenvolvendo, uma entrada e uma saída no fundo. Se acontece alguma coisa na frente, ele sai pelo fundo. Estou falando de uma maneira bem embrionária para entender. Sim. E vai evoluindo, né? Para e passo, cada etapa da sua existência vai evoluindo. Só para. Já te dou a palavra. Até descobrir o bronze, né? Depois, mais tarde, o ferro, né? Sim. No Livro dos Espíritos tem uma questão que é número 540. Né? 540. Ali, os espíritos reveladores, a gente dá esse nome a uma equipe de espíritos que responderam essas perguntas para Allan Kardec. Eles disseram que do átomo era a menor unidade conhecida em 1857, quando foi lançado o livro. Hoje já foi subdividido, né, em nêutrons, elétrons, né? Mas na época a menor unidade científica conhecida, o átomo. Então, na resposta diz que do átomo ao arcanjo há uma grande evolução. Né? Então, nós chegaremos lá. Para chegar lá, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer tudo que existe no universo, e numa vida só não dá, não. Aí uma vida não dá. Você pode até ter 3, 4 cursos superiores aí, mas 10 você não vai ter. 20 você não vai ter. Né? Nossa. Então vai ter que reencarnar, talvez, muito. Outras, a gente passar pelas experiências também, geral. Um exemplo, passar pelas experiências do sexo, tanto feminino como masculino, né? Que tudo é experiência. Enfim, para que você atinja a perfeição. Né? Nesse progresso todo que o homem veio buscando fazer, primeiramente de maneira instintiva, depois que o raciocínio foi se ampliando, melhorando, e ele percebeu, por exemplo, a importância do núcleo familiar. Né? Ou seja, aquilo permitia a ele ter uma condição de se sentir acolhido no seio da família e de acolher também. Né? E acolher também. Saltando para o dia de hoje, como é que o Espiritismo encara a família? A família ela é uma forja purificadora.
onde os seus integrantes vão se esmerilhando, né, uns nos outros, vão se ajustando, vão criando laços afetivos, laços de família, né, e vão, pela sintonia, vão progredindo, né? Vão progredindo, né? Constituindo a família, etc. As reencarnações, elas têm, além do objetivo de progresso, elas têm o objetivo de ajuste, né? Vamos dizer assim que, um exemplo, vamos dizer que nesta vida aqui, o Eduardo tem... Você tem irmãos, não? Tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Uma irmã mais velha, com 56, o meu irmão deve ter quase 54, a outra vamos dizer que nessa vida... vamos ver que nessa vida, estou criando uma hipótese. O Eduardo não se dá bem com o irmão, tá? Por que não se dá? Ele dá bem com a irmã, mas não se dá bem com o irmão. É comum nas famílias isso acontecer. Onde é que está... Isso é comum. Onde é que está a resposta lógica para isso? Às vezes são espíritos que já conviveram em outras etapas, outras vidas, tiveram alguma diferença, não importa quem causou. Precisam se ajustar nessa diferença, porque tudo tem que ter equilíbrio no universo. Então, daí, quando for para reencarnar novamente, estou criando uma hipótese, uma figura. Chamaram lá o Eduardo, e como é o nome do irmão? Os meus irmãos, tem a Tânia, tem o Paulo, tem a Elaine. Então chamaram lá, ainda não é esse nome, está com outro nome, de outra vida, mas chamaram lá o Eduardo, o Paulo, a Elaine. Ó, é o seguinte, vocês vão agora voltar para a Terra, continuar a caminhada de progresso, também na matéria. Mas aqui, ó, o Eduardo tem um probleminha aqui com o Paulo, aqui na vida tal. Aconteceu isso, sei lá, não importa o que aconteceu. E aí a coisa ficou complicada. Vocês precisam ajustar isso aqui. Então vocês vão com o meu irmão, agora vocês aceitam, porque nós já podemos fazer a escolha. Não, aceito. Então, vamos com o irmão. Só que é o seguinte, vocês vão ter que se ajustar. Aí vem para a matéria. Tem 2 condições. Ou se ajusta, ou continua desajustado. Vai adiar o problema, né? Mas vai ter que resolver. Então, a família também serve, na condição, na lei do progresso, serve para ajustes de algumas dificuldades de outras vidas, né? Em que as pessoas precisam se ajustar agora. E aí, como é que a gente vai entender o processo educacional nas famílias? Aí que eu quero me estender um pouquinho, porque reflete quem sabe, ninguém sabe, quem sabe nesse crime terrível que aconteceu aí. Eu vou ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, veja que curiosa, que é a 383. Qual é a utilidade de passar pelo estado de infância? Todos nós passamos. Né? Resposta. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, progressa, não tem que se aperfeiçoar. O espírito, durante este período de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Significa que a paternidade é uma missão. É a única missão, como espíritos medianos que somos. Estou falando de espíritos já em estágios mais avançados, que são missionários. Estágios avançados. Sim. Que nós temos, que é a paternidade e a maternidade. Ao recebermos o filho, a filha, nós temos deveres morais com essa alma, com esse espírito que reencarna. Então, o que é que nós temos que fazer como pais? E eu faço, às vezes, seminários sobre família, e até digo no final, assim, a primeira parte eu trato do namoro, casamento, ajustes, e a segunda parte eu trato da educação com os filhos, processo de educação dos filhos.
Educação, que é a base de toda a família, né? A educação. Né? Aí, no final, eu pergunto assim, eu digo assim, ó, existe um livro que é espetacular para você educar filhos, extraordinário. É um livro básico para você educar o filho. Sim. E aí eu pergunto para a plateia, quem que pode arriscar o nome desse livro? Um diz, o Evangelho. Eu falo, não é o Evangelho. Aí aquele que é espírita fala, é o livro dos espíritos. Não é o livro dos espíritos. São livros educacionais sobre filhos que lançam por aí. Eu falo, não é. Aí eu deixo o pessoal ficar conversando, e aí eu vou dizer, eu escrevo, se é que tem algum quadro negro na sala lá, às vezes tem na sala quem está fazendo a palestra, até com multimídia, mas tem lá um quadro. Aí eu escrevo o nome do livro. Sabe como é o nome do livro? Exemplo Pessoal. O exemplo pessoal. Na verdade, é figurado, né? Não é livro nenhum, é o livro da vida. Os pais têm que ser exemplo pessoal para os filhos. Não importa para os filhos. Se ele é biológico. Né? Então, o processo educacional exige rigor na hora certa, porque a gente vai se desenvolver. Ninguém nasce ou renasce já com o curso de pai e mãe pronto, não é isso? Mas você tem que ter a consciência, lembrar, às vezes, do que os seus pais lhe fizeram, embora os processos educacionais mudem com o avançar do tempo. Antigamente, talvez fosse mais rigoroso, do ponto de vista. Isso, rigoroso, exatamente. Mas hoje, talvez. Diga. O que eu acho mais interessante é as dificuldades que eles passaram. Eles passam o que passaram, assim, falando para a gente, mas para a gente tentar sempre se evoluir nas dificuldades. Eu acho que os pais todos pensam assim, né? Que a vida da minha mãe não foi fácil. Uma vida humilde, né? Não foi muito fácil, né, o Francisco? Mas a minha mãe fala, hoje eu venci, né? Porque depois, quando meu avô começou a trabalhar lá para o prefeito, né? Começou a colocar uma casa melhor. Sim. Então, a gente pegou esses exemplos, né? Do laço de família, né? Exato. Então, o melhor código que existe, que não é escrito, mas é vivido, é o exemplo que você dá para os seus filhos, exemplo pessoal. Né? Eu também, como você falou, eu vim de uma família muito numerosa. Né? Minha mãe teve 9 filhos. Numerosa. Acabou falecendo 3, mas ela era professora. Quer dizer, professor já é uma luta, né? E meu pai, ele vendia café, fazia entrega de café moído num caminhãozinho que ele tinha. Né? É o que ele fazia. Então, a gente tinha também as nossas dificuldades. Mas eu me lembro bem, cada um tem um jeito, né, Eduardo? Eu era Hoje não existe mais essa palavra, né? Eu já passei aí dos 65, então eu era muito arteiro. Lembra? Arteiro, fazia arte. Mas arte... Você era arteiro? Arte assim, aquela arte de criança, de adolescente, né? Então, eu também era assim comigo. E o processo educacional do meu tempo era assim, eu levei uma surra, uma cintada, os troços aí. Mas eu não reclamo, eu acho que foi muito bom para mim. Entendeu? Hoje, claro, você tem métodos, meios que você evita qualquer violência com os filhos, mas isso é um negócio muito delicado, porque, sei lá, rapaz, será que às vezes um puxãozinho de orelha não faz bem? Né? Porque a vida puxa a nossa orelha toda hora. A vida puxa nossas orelhas, se a gente não faz nada. Né? Então, às vezes, eu fico pensando, né? Que os psicólogos aí, os educadores não me escutem, mas eu acho que um puxãozinho de orelha não vai tirar pedaço. Né? Não vai, exatamente. Exatamente, tem, né? Meu Mas tudo isso depende do exemplo. Né? Por exemplo, eu não quero que o meu filho fume. Não, fumar faz mal para a saúde. Aí dá o dinheiro para o filho ir buscar o maço de cigarro na venda. Não tem cabimento. Não é assim que se... Não tem cabimento, exatamente. Não, meu filho não vai beber. Meu filho não vai beber. Filho, vai lá na mercearia e pega uma cerveja para o pai. Quer dizer,
Como é que vai exigir do filho que você não exemplifica? Né? Não exemplifica. Eu estou falando aqui, assim, puxando isso, exatamente. comum, né? É. Outra coisa importante, né? Nessa fase de infância aqui, talvez falte, né? Você tem que dar, assim a gente aprendeu, e a gente passa adiante, mas dar um norte para os filhos, né? Da família. É uma religião, não importa se ele vai ser católico, se vai ser adventista, se ele vai ser da igreja batista, se ele vai ser um bandista. O importante é você dar uma formação religiosa, entendeu? Para que ele tenha consciência de Deus, né? Aprenda sobre Jesus, né? As máximas do Evangelho de Jesus, né? Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que nos fizesse. Né? Que ninguém quer. Que faça o mal para gente, então faça para os outros. Né? Essas coisas que às vezes são pequenas, simples, mas profundas na educação dos filhos. Né? E atenção, né? Afeto, carinho, amor, né? Que você não precisa ficar com o filho pendurado nas suas costas, mas para ele que você ama ele, passe a mão na cabeça, dê um abraço. Né? Então, hoje também tem isso, viu, Eduardo? As pessoas terceirizam a educação dos filhos para terceiro, não dão atenção. E aí querem cobrar depois atenção ou retidão. Talvez não semeou direito. Né? Essas coisas sobre a hora. Uma coisa que eu lembro muito que a minha mãe falava, Francisco, os pais têm que criar os filhos para o mundo. Se não criar os filhos para o mundo, aí complica. Minha mãe falava isso, não é verdade. Né? Sim, sim. Né? Sim, e você incutir neles o dever de responsabilidade desde cedo. Né? Eu, por exemplo, não vem ao caso de dizer nome nenhum, né? Mas eu tinha um primo, né? Um primo. Aí eu ia na casa dele e ele tinha 4 filhos, tá? 4 sobrinhos. Né? Primo nem é bem sobrinho, mas... Aí eu percebi assim que, sem criticar nada, né? Que a molecada não tinha muito freio, né? Era uma bagunça, era tênis jogado para a cozinha, era camisa jogada lá. Né? Um dia eu falei para ele, o Ernesto, escuta, não a molecada deixa tudo aí, e você vai catando, a mulher cata. Não, eu sempre fui criança, não sei o quê. Se você não der o dever de responsabilidade nas mínimas coisas dentro da tua casa, como é que você vai exigir na máxima? Tem que começar de pequeno, né? Minha mãe sempre falava, começa de pequeno, minha mãe falou. Se não começa de pequeno, então fica difícil. Minha mãe falava isso. Aqui, ó, levante, arrume sua cama. Vai arrumar sua cama. Senão você vai dormir nela sem arrumar e vai ficar dormindo sem arrumar e não vou mais lavar a roupa de cama sua. É o seu dever. Vai cuidar das suas coisas. A roupa, dobre, guarde ali. Né? A roupa está suja, vá lá, coloque no cesto de lixo. Você tem que dar noção de dever desde cedo, para que a criança, ao crescer, e obviamente o espírito até os 7 anos, ele está numa espécie de repouso. Né? Aí, os antigos diziam que a partir dos 7 anos podia apanhar, não sei se você lembra. Então, até os 7 anos, ele está numa fase de repouso. Até essa fase, você pode dobrar a vara. A vara aqui no sentido, o espírito, o filho. Né? Dos 7 aos 14, já é mais difícil. Os nãos já vêm atravessado para você, como pai. Né? É mais difícil. Se você amolece, no sentido de não exigir que ele faça o mínimo, pelo menos, daquilo que ele tem que fazer por ele, cuidar do estudo dele, do asseio, das coisas, da casa, ajudar. Né? Quando chega a partir dos 14, meu filho, aí a vara está seca, aí ela quebra. Aí acontecem esses crimes terríveis, o pai matando o filho, e para lá, para cá, essas coisas, né? Não estou pré-julgando nada, nem conheço o caso lá.
né? Mas tudo leva a crer que o processo educacional pode ter contribuído para isso, né? Pode ter contribuído. É verdade. Sob a ótica espírita, você é um missionário, o pai e a mãe. Você recebe o espírito sob tua responsabilidade para encaminhá-los no caminho do bem. Ou seja, até os 7 anos você pode tirar as tendências negativas que vão aparecendo na criança, né? Pode notar que quando começa com 2, 3, até 3 anos é uma beleza, é tudo bonito que ele fala, aquela coisa. Passa dos 3 anos, já começa a ficar teimoso em algumas coisas, né? Você fala, não obedece. Não faça isso, não põe o dedo ali, não mexa ali. Aí vai, insiste em fazer. É a tendência do espírito que vem aflorando. Aí você tem que corrigir. Corrigir. Se você não corrige, lá na frente você não vai corrigir mais. É difícil. Aí não vai corrigir mais. Fica difícil. É verdade. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, que eu vou ler aqui. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que estão tentando fazer, né? Acabar com as famílias. Não estou falando em política, estou falando em ideologias. O ataque às famílias na Terra hoje é violento. E há outros que acham que o filho não é dos pais, é do Estado. Né? Outros que acham que a escola é que educa. A escola não educa. A escola dá formação cultural. Quem educa são os pais. Né? São os pais. A educação é dentro de casa. Dentro de casa. E pelo exemplo. Então, vou repetir a pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos espíritos que trouxeram a revelação espírita para a Terra. Uma recrudescência do egoísmo. É o que está acontecendo, infelizmente. A gente sabe que é um período daquele lodo que vem do fundo que eu te falei. Vai chegar o momento em que os espíritos... Aliás, eles já estão sendo selecionados. Né? Os que estão morrendo agora, os que estão desencarnando agora, tem muitos que não vão voltar mais para a Terra. Não tem condição. A Terra vai evoluir para o mundo. Então, só vão voltar aqueles que passaram pela porta estreita. Os que não passaram, a porta estreita aqui da moral, né? Da retidão máxima possível. Mesmo assim, a gente tem falhas, às vezes. Né? Essa porta estreita, ela significa o quê? Os que se evoluíram bem, é isso? Jesus diz, passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Significa o quê? Passar pela porta estreita é você ter uma vida moral, vamos dizer assim, razoável. Você não é anjo ainda, nem vai ser. Está caminhando para lá. Mas ter o mínimo de defeito possível, né? Vamos dizer assim. Né? Para que você... o mínimo de não ter muito defeito. Isso, entendi. Para que você acompanhe. Defeito você vai ter, né? Nós estamos ainda num estágio ascensional, né? Nós temos nossas imperfeições, né? Eu até tive a oportunidade, isso me chamou o assunto, eu tive a oportunidade, dia 2 de maio, lançar lá em Salvador, na Bahia, o livro, né? Em Torno do Cristo, é o nome do livro, Em Torno do Cristo. E na ocasião, até o Divaldo Pereira Franco pediu que eu fizesse a palestra, né? Ele dá cada susto na gente. De tarde, ele pediu de fazer a palestra do lado dele, só para concluir, ele que é um ícone, né, do espiritismo. E daí, na palestra, eu falei lá, por exemplo, viu, Eduardo, que segundo a tradição antiga, né, os bons, quando morrem, vão para o paraíso, segundo algumas religiões, com todo respeito. E os maus, quando morrem, vão para o inferno. Né? Então, desde a tradição israelita, ainda hoje, e mesmo quando surgiu o cristianismo na Terra, que foi... E agora?
Tá me ouvindo? Eu não sei o que está acontecendo, senão eu vou ter que mandar um técnico vir aqui. Já liguei lá para a central da internet. Pois é, eu te ouço bem, escuto bem, vejo bem. Pode Estou te ser que esse ouvindo. problema seja aí de Curitiba, talvez. Eu vou entrar. Vamos fazer. Vamos tentar outro dia, então, a gravação? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo bem. Podemos tentar outro dia. Vamos tentar outro dia? Eu vou te falar, vou conversar aqui com você agora no WhatsApp. Aí essa eu cancelo. Peraí, deixa eu ver teu nome aqui. Francisco, tudo bem? Tem problemas técnicos. Vamos tentar a gravação outro dia? Eu estou te vendo, estou te ouvindo, está tudo certo. Eu entrei e saí várias vezes, eu vejo você, só não escuto você que não me escuta, nada. Tudo bem, vamos tentar. Um abraço. O duro que a voz fica com uma voz de tipo como se fosse um robô, né? Mas eu vou cancelar aqui, tá? Ó, peraí. A gente vai se falando aí, tá? Aí vamos tentar outro dia.